cientistas que estão desse lado, obrigada por estarem aí, por terem dedicado o vosso sábado, neste caso, a este eixo e ao resto do fim de semana, não é? Porque isto vai continuar. Vou então falar-vos um pouco da aplicabilidade e do P16 em citologia ginecológica. Foi esse o tema que me pediram para vos trazer. E hoje iremos abordar o papilomavírus humano, um bocadinho para perceberem o seu contexto aqui na dupla marcação P16-Ki67 e fazer um pouco de revisão de literatura para percebermos em que contexto é que isto se enquadra. Ora então, HPV, o que é que este vírus nos traz? É uma infecção mais comum nas mulheres com menos de 30 anos. No entanto, este tipo de infecção tem uma regressão espontânea, a maioria dele, não é? Portanto, tal como a doutora Flávia também mencionou, e muito bem, nem se faz o teste antes, porque realmente ele tem uma rápida... É um efeito transitório, ele consegue regredir, e por isso mesmo não é tão preocupante. O problema é quando ele continua a evoluir e estar, então, nas nossas células. E como é que nós, então, apanhamos essa infecção por HPV? A partir de pequenas células de rupturas, na pele ou na mucosa, estão a ver? Aqui assim, nesta imagem, o HPV, ele infecta as células basais, portanto, temos na ruptura, ele infecta estas células, que são as células desse epitélio, que têm a capacidade de se dividir, não é? Portanto, ele vai fazer uma infecção nessas células e também são essas células responsáveis pela renovação. Portanto, vamos ter 3 tipos de infecção, e a primeira é na fase latente, ou seja, quando o DNA, é logo a primeira etapa, o DNA viral permanece de forma epissomal na célula, ele tem um baixo número de cópias, ou seja, é aquele momento em que nós dizemos que está numa fase adormecida, em que ele tem o vírus, ok? Mas não o manifesta, nós não o conseguimos perceber na célula. Temos depois então a fase produtiva, que é uma fase onde existe uma expressão basal controlada desses genes E6 e E7, genes presentes no vírus. E aqui sim, já temos lesões clínicas ou subclínicas, não é? E essas lesões já conseguem ser detectadas por nós na citologia. E assim mesmo que já existem então várias replicações e formam assim os virions, que são pequeninos vírus que estão fora da célula hospedeira. Portanto, ali já temos um avançar da fase da infecção. Aqui neste infográfico, aqui ao lado, vocês podem ver que os 2 genes mais comuns do HPV e que interferem em várias frentes é o E6 e o E7, ok? Temos também aqui o E5, mas esse E6 e E7 é o mais comum e aquele que efetivamente vai nos dar mais trabalho neste combate contra o cancro. Temos, por fim, a fase transformativa. E o que é que essa fase nos faz? Aí já existe uma intensa e descontrolada expressão desses genes. Portanto, eles estão ali, já estão dentro do próprio ADN da célula, ok? Portanto, já não existe uma replicação viral. Ele está lá dentro e as próprias células vão se transformando e progredindo até termos um câncer. Como podem ver aqui nesta imagem, um pouco mais explícito, temos então a infecção pelo vírus, aqui nas células basais. Na fase latente, logo a primeira, portanto, as células estão todas normais, tendo somente a parte epissomal do vírus. Na produtiva, já começamos a existir, então, que é quando aparece a parte do coilócito e todas as manifestações citomorfológicas, ok? Por aqui. E na terceira fase, a transformação. Aqui sim já temos, então, a transformação celular e com aqui o aumento da expressão, então, do P16, do E6 e do E7. Estas são coproteínas, como vos disse, o E6 e o E7 provocam, entre outros fatores, todos aqueles que estavam na imagem anterior, a disruptura do mecanismo de regulação celular. Okay? E isso é que é grave, que é o facto de que quando elas mexem na regulação da célula e ficando assim ela descontrolada. E então, o tipo de detecção por HPV. Como é que nós descobrimos que existe uma infecção por HPV? Temos a virologia, como já foi muito bem mencionada. O que é que ele faz? A virologia vai detectar a presença. A partir de um PCR, uma amplificação e detecção, nós vamos conseguir saber se aquela célula tem o vírus. E se tiver o vírus, a partir da genotipagem, conseguimos perceber que tipo de vírus. Se é um vírus de baixo grau, baixo risco, de alto risco, se é um 16 ou 18, efetivamente são os mais graves, ou outro qualquer. Portanto, nós com este tipo de análise conseguimos perceber se tem a presença de vírus ou não.
Outro tipo de detecção que também é usada, e aí nós citotécnicos entramos, é na citologia, não é? Nós aqui não vimos efetivamente o vírus, mas vimos os efeitos citopáticos virais, não é? Os efeitos que o vírus provoca nas células. Aqui, quer seja por um esfregaço convencional ou por meio líquido, como a Simone estava a falar agora com a Andressa, também estava a falar dessa questão, nós conseguimos ver ao microscópio as alterações provocadas aqui nos coelócitos, não é? Que é aquela manifestação da infecção por HPV. No entanto, hoje em dia, e com o avançar da ciência, cada vez mais precisamos de marcadores daquilo que nos diga, que nos dê a maneira de perceber como é que vai progredir uma doença. Porque, tal como já dissemos, por termos HPV não é sinal de que vamos ter um cancro do colo do útero, não é? Portanto, tudo aquilo que nos indicar que vamos poder atuar e não deixar progredir é uma mais-valia. E daí têm surgido imensos biomarcadores, ou seja, são marcadores biológicos, moléculas que existem no nosso organismo e que nós vamos usar como indicadores, vamos usá-las para tentar perceber como está a funcionar o nosso organismo. Se estão a decorrer processos normais ou anormais, se existe alguma ocorrência. Como, por exemplo, o PI16, o Ki67, o EGFR, KRAS, PDL1, creio que já são moléculas que vocês também já têm ouvido falar no vosso dia-a-dia, e todas elas nos vão indicar o comportamento celular, não é? Como é que aquela célula está a comportar. Estes biomarcadores ajudam os clínicos a detectar e a diagnosticar, a informar sobre o prognóstico, a prever o tratamento que será mais benéfico para o doente e ainda a monitorizar a resposta do tratamento em alguns cancros. Okay? Portanto, hoje em dia é fundamental esta marcação e também se eles depois vão usar também lá a nível de tratamento oncológico. Para esta palestra de hoje, como falámos da dupla marcação P16 Ki67, o kit que está, entretanto, aprovado é o Sintec Plus da Roche. Okay? Foi aprovado ainda no ano passado. Apesar de já se falar em dupla marcação, e lá está, isto tem tudo a ver com a ciência e como elas estavam a falar. Nós vamos falando muito até que as coisas sejam aprovadas, não é? Elas não são aprovadas do dia para a noite. Precisam ter evidência científica, precisam de estudo. Tal como esta dupla marcação que já se vem ouvindo falar, só o ano passado ela foi aprovada pela FDA, não é? Pela agência norte-americana, que sim, validou esta técnica em como está apta para ser aplicada. E o que é que esta técnica nos diz assim? Vou-vos explicar esta imagem aqui ao lado e mais à frente iremos falar. Ela é uma dupla marcação, portanto temos que ver sempre os dois marcadores. Aqui neste caso, o núcleo vermelho que identifica a marcação por Ki67 e o citoplasma castanho por P16. Portanto é isto que nós vamos querer ver, ok? É aqui que vamos avaliar a nossa lâmina. Vamos então explicar um pouco o que é esta dupla marcação. Depois de verem toda a parte do HPV, então, características desta marcação. Isto é uma marcação imunocitoquímica. Quando ouvirem falar, então, desta dupla marcação, já sabem que é por imuno. E o que é que a imuno nos faz? Qual é a sua função desta técnica? Ela detecta antigénios específicos, ou seja, ela consegue perceber através da lâmina se tem ou não esses antigénios que nós procuramos. Ou seja, se nesta célula vai ter P16, neste caso, e o Ki67. Isso sim, em que zona da célula, não é? O in situ. Ele vai dizer se é no citoplasma, se é na membrana, ou se é no núcleo, ou se até é em dois sítios ao mesmo tempo. Portanto, estas técnicas permitem-nos localizar tanto a nível, especificamente, o antigénio e também a sua localização. E esta ligação dá-se como? É por um reconhecimento do anticorpo e do antigénio. Portanto, o antigénio é o que está na célula, ou naquilo que nós queremos marcar, e nós aplicamos o anticorpo que se irá ligar e depois vamos revelar por uma coloração, falando assim rápido, de forma a que nós depois ao microscópio consigamos ver essa marcação. Então, esta técnica pode ser efetuada em esfregaço convencional ou então em lâmina de base líquida, tanto de imprep como Serpet. E ainda pode ser feita ou manualmente, portanto, mesmo que não tenha um equipamento automático de imuno, podem com um kit fazê-lo manualmente, ou então sim, no equipamento, eles permitem das duas formas. E então como é que nós vamos visualizar, quando vamos avaliar essa lâmina, o que é que ela nos vai mostrar? Mostra que a presença
das destes dois biomarcadores, ok? Vamos ter o P16 a marcar citoplasma e o núcleo de cor castanha, como podem ver aqui uma célulazinha, vamos ter essa a marcar de castanho, e ainda a marcação nuclear do Ki67, que fica a vermelho, ok? Daí dupla marcação, uma célula com dois marcadores, e ele vai ficar então vermelha, é isso que nós temos. De um lado, então, a reação imunocitoquímica com relação DAP para dar o castanho, do P16, e do Ki67 aqui com o Fast Red, que é o que nos vai dar a cor vermelha. E antes de entrar, então, vou-vos explicar pormenorizadamente um bocadinho o P16 e o Ki67, trago-vos o ciclo celular, vou-vos relembrar um pouco para vocês perceberem a importância e porque é que afeta este desregular. Temos então no ciclo duas fases, ok? Vejam se lembram. A interfase, que é constituída pelo G1, onde inclui o G0, que é onde as células estão adormecidas, ok? Aquela fase latente em que a célula não se divide. Temos o G1, depois passamos à síntese e ainda ao G2. E a seguir, a mitose, onde ocorre efetivamente a separação, deixamos de ter uma célula para termos duas células, sim? Portanto, temos aqui o ciclo que ocorre em todas as nossas células, não é? Só que as nossas células depois vão estar em diferentes fases. O nosso P16, vamos então estudá-lo um bocadinho. Ele é expresso, esta proteína, durante a fase G0 e é tida como um marcador supressor de tumor, ok? Ele está presente em células normais, como uma metaplasia escamosa, como é o caso desta imagem aqui ao lado, vocês conseguem ver, ligeiramente marcado, não é? Pela cor castanha do P16, ou então, lá está, em células com morfologia atípica, não é? Todas elas começam a ter essa morfologia atípica, já poderão marcar. E ela existe em baixa quantidade no tecido, ok? Portanto, a marcação torna-se fraca e focal. O facto de ser normalmente em baixa quantidade faz com que seja muito difícil de nós vermos por imunohistoquímica, ok? E daí, por isso é que, e como passamos já aqui à frente, como temos, quando a célula existe uma displasia por HPV, o que é que ele vai fazer? Ele vai interferir com o ciclo, e então a célula vai continuar sempre a replicar e a haver sobreexpressão de P16. Como vai haver tanta quantidade de P16, ele vai ficar muito intenso, vai ficar mais forte, ok? E é aí então que a imuno entra e vamos conseguir ver claramente, sem tantas dúvidas, ok? E essa marcação na célula pode ser nuclear e ou citoplasmática, esse tipo de localização. Vamos então olhar aqui para o ciclo da célula. Nós vamos ter um complexo de retinoblastoma ligado a este fator de transcrição E2F. E estes dois, quando estão complexos junto, a célula não se divide, ok? Está em stop, está em paragem, está sossegadinha, na sua vida ali, à espera que exista algum fator que a acote e que faça ela multiplicar-se. O problema é que quando temos uma infecção por HPV, lembram-se, gente, logo no início eu falei do E6 e do E7, e foi por isso que vos chamei a atenção, porque olhem eu aqui. A oncoproteína E7 vai se ligar a este complexo do retinoblastoma, que impede a ligação ao fator de transcrição. Isto vai ficar ali perdido e não vai poder ligar. O facto de eles se ligarem um ao outro vai fazer com que não haja aquele stop. Portanto, a célula vai estar sempre a multiplicar. Ok? Portanto, como vai estar sempre em constante replicação, vamos ter um aumento do P16, não é? Portanto, uma sobreexpressão, overexpression, não é? Como eles chamam. Existe uma sobreexpressão, uma maior intensificação da sua marcação e a célula não para. Coitada, ela está ali constantemente a multiplicar-se. E daí ser o risco, né, da sua progressão nesta doença. Em relação ao Ki67, é também um marcador de proliferação celular, ok? Ele está já expresso nas outras diferentes fases e é presente em células endocervicais normais e também em células com morfologia atípica. Ele não é detectado nas que não se dividem, portanto, aquelas que estão paradas, como não existe proliferação, ele não é detectado. E assim, o que nós podemos ver, bom, já tínhamos visto, os núcleos ficam a vermelho, portanto, é uma marcação nuclear. Temos aqui os núcleozinhos vermelhos a dizer que a célula está a dividir, e irá se dividir, não é? Está naquele meio de transição. Ora então, nesta dupla marcação, como o nome diz, nós não nos podemos esquecer que vamos ter que avaliar os dois em conjunto, ok? Isto aqui é uma parceria. Portanto, em condições normais, isto não acontece. Eles não estão em junto, porque se um é de paragem e o outro é de avanço, eles nunca podem estar sobrepostos. Quando isso acontece, que é o caso, é o que indica-nos que existe uma desregulação do ciclo, não é? Portanto, existe uma infecção por HPV de alto risco
persistente em transformação e que tenha um potencial de progressão da doença. Quer dizer que, ok, esta célula está descontrolada, portanto, facilmente irá progredir até atingir um cancro. E é daí a importância desta marcação, porque conseguimos combinar. Ok? Recapitulando, a importância é mesmo essa, é nós conseguirmos, e sem esquecer que são vistas em comum, em parceria, as duas cores e não em separadas. Está bem? Portanto, núcleos a vermelho e citoplasma a castanho. Então, tudo bem. Carla, já fizemos, já sabemos como é que isto funciona, vamos fazer a técnica, e como é que nós vamos interpretar, não é? Se na citologia nós temos o sistema de Betesa, pelo menos é isso que nós usamos aqui, já aquela apresentação de cima aos vimos que é o que é recomendado e que vocês usam, nós aqui, para interpretar ou dar o resultado desta técnica, usamos a tabela sugerida pelo fornecedor e temos 3 categorias, portanto, a positiva, a negativa ou a insatisfatória. Vou-vos falar então um pouquinho das 3. Para termos uma técnica positiva, nós temos que ter a presença de uma ou mais células com a dupla marcação. Okay? Portanto, citoplasma castanho, núcleo vermelho, aqui estão. Portanto, podem até estar isoladas ou em grupo, estão a ver aqui, portanto, aqui todas elas isoladinhas, aqui já em grupos, mas têm as 2 marcações na mesma célula, ok? Aqui está, localizado na mesma célula e temos também que garantir que está no mesmo plano de foco. Este aspecto pode parecer um bocadinho estranho, mas a verdade, e vocês já vos deve ter acontecido, que às vezes estamos a focar e a desfocar, a fazer screening e vimos que às vezes parece um lixo que se mete por cima. E é isso que nós queremos evitar, não queremos que esteja algum lixo mais castanho em cima de um núcleo vermelho, mas isto é positivo. E não é, ok? Isso é um dos aspectos que temos de ter em conta na altura da avaliação da técnica. E a intensidade da técnica, portanto, a marcação pode ser de fraco a forte, e como disse, estes resultados são independentes, lá está do sistema de Betesa. Nós aqui não vamos dizer que tem uma lesão de alto grau, de baixo grau, ou até um carcinoma. O que nós só dizemos é se é positivo, se tem essa dupla marcação, se é negativo ou se é insatisfatório. Depois, então, o patologista logo irá juntar tudo para enviar ao clínico. Está bem? Portanto, isso depois é tudo combinado. Essa parte da citologia, a parte deste teste e depois, então, a análise clínica que irá ser transmitida ao paciente. Para negativo, o que é que nós precisamos? Lá está, aqui já são 2 critérios. Precisamos ter, tal como o Betesa, que nos diz uma amostra adequada, né? Nós temos que garantir, quando estamos a ver a lâmina, que temos uma amostra, lá está, a recomendação das 5.000 células, bem preservadas, sem obscurecimento, e ainda, apenas, como está aqui, o contraste azul, que quer dizer que não existe marcação, porque isto é a cor do contraste que nós pomos no fim, ok? Para conseguir ver as células na técnica de imune. Temos também, pode ser só castanho. O que é que a ver só castanho nos diz, Carla? Olha, aqui vai-nos dizer que aquela célula é P16 positiva, mas que é só isso mesmo, porque não é positiva para o Ki67, ok? Tal acontece quando só temos células, como aqui aparece no 3, só positivas para Ki67, quer dizer o quê? Que aquela célula está a proliferar, mas está na sua vida, está-se a multiplicar e não há problema nenhum. O problema é quando existe essa combinação junta, e aqui não há, ok? Não havendo combinação, é um caso negativo, certo? Então, os insatisfatórios, esses também existem sempre, não é? Infelizmente, andamos sempre com essa parte. Temos então, quando damos um insatisfatório, uma amostra inadequada, portanto, quando não conseguimos, temos um mínimo de células e quando não se identifica a dupla marcação. Tal como também, quando dizemos aqui que tem mais de 75% das células que estão obscurecidas por sangue ou pelas bactérias, polimorfos, inflamação, ok? Só que aqui também temos que chamar a atenção de que não se pode identificar nenhuma célula positiva, não é? Porquê? Porque tal como acontece no Betesa ou na nossa citologia, se vocês tiverem muito obscurecimento, mas tiverem um caso positivo, não é? Uma lesão, vocês vão dizer que aquilo é positivo, não é? É necessário reportar que aquele paciente tem essa lesão. E aqui é a mesma coisa. Se mesmo com aquele fundo obscurecido nós encontrarmos a dupla marcação, nós vamos ter que reportar como positiva, está bem? Por isso é que aqui dizem que tem que ser uma coisa deste aspecto e não pode ter células positivas. A última, que pode ser também característica, é que temos um fundo inaceitável ou elegível, não é? Quando temos uma célula, uma lâmina mesmo que não se consegue fazer screening, portanto, aí vamos dar um insatisfatório. Passando então um bocadinho aos grupos. Os grupos já, até mesmo, como se diz na citologia, às vezes é difícil, não é? Estamos ali a focar as diferentes dimensões, aqui é a mesma coisa. Imaginem com estes 2 marcadores a tentar perceber onde é que eles estão os 2 em cima um do outro e não em separado. Portanto, eles criaram um algoritmo
de leitura que nos ajuda a guiar. Quando está uma célula isolada é fácil, aqui não é tão fácil. Por isso, com este algoritmo é mais simpático e razoável nós estarmos a fazer o relatório da nossa análise. E aqui temos, então, parece fácil, mas alguns casos são desafiantes de interpretar. Exatamente. Porque, lá está, quando temos uma célula sozinha, dizemos, sim, isto é positivo e não há problema, vamos para o próximo caso. Mas quando temos vários, a situação muda um pouco de figura. Aqui é efetivamente positiva, neste caso que vos mostro, mas é uma marcação bastante fraca, não é? O que vai permitir que tenhamos atenção a ver a célula ao microscópio. A marcação de grupos também, como já vos referi, por exemplo, anteriormente, temos o algoritmo, não é? Que nos ajuda depois a interpretar toda a análise, porque assim é difícil de nós percebermos o tipo de marcação que ali está. Quando temos marcação inespecífica, aqui em cima pelo P16, temos este fundo aqui a marcar, que não se consegue perceber, não é, o que temos, que ele esteja agarrado, talvez sangue, ou até o muco, que também temos nas nossas lâminas de citologia ginecológica. E aqui em baixo temos o chamado bleeding, ou seja, é quando o Ki67, ele é tão intenso que começa a transbordar, a sangrar, como eles chamam, para o citoplasma. Vocês conseguem ver, não é? Temos aqui o núcleo, mas depois à volta já temos o rebordo vermelho também. O próprio citoplasma está também com esse marcador, o que torna muito difícil a avaliação. E aqui trago-vos uma amostrazinha do que é, num campo, temos várias coisas à mistura. Nesta aqui, temos então um fundo, apenas o fundo, que também está a marcar, mas que não nos diz nada. Na 2, temos apenas um núcleo positivo para Ki67, mas que não tem a parte do P16. No número 3, temos somente, então, o citoplasma, uma célulazinha a marcar para P16, mas que não tem o Ki67. E agora sim, aqui, aquilo que nos interessa, ok? A dupla marcação. Citoplasma e núcleo a marcar, e aqui também citoplasma e núcleo a marcar. Portanto, num campo nós podemos ter várias formas de marcação e temos sim que nos focar naquela que nos interessa. Portanto, a dupla marcação é para que possamos dar o nosso resultado. Pois é, nós estamos aqui, como falamos, nestes congressos à distância. Espero que em breve nos possamos estar juntos. E aqui era aquela altura em que nós íamos falar um pouco e eu trazer-vos casos para vocês verem e discutirmos aquilo. O que é que vocês acham nestes casos, nestes dois que nós temos, se temos aqui alguma marcação ou não, não é? Vou-vos aqui acompanhar então. Nós temos um fundo bastante marcado, não é? Com P16, esta marcação é específica, isto não é um citoplasma de células, nós podemos ver que poderá ser um muco ou algum tipo de sujidade que esteja de fundo, não é? Então aqui também temos aqui um pouco, aqui temos sim uma célula, mas muito fraquinha, portanto pode até estar na sua vida normal, porque sabemos que ele existe também em epitélio normal, não é? Aqui temos os núcleos, só núcleos a marcar para aqui 67, e aqui também temos um núcleozinho, ok? E então, as nossas duas marcas, não é? De células positivas, não se esqueçam, portanto, com citoplasma a marcar e núcleo também. E aqui sim, o nosso resultado, se fôssemos avaliar esta lâmina, seria de positivo. Temos aqui uma marcação positiva para esta marcação de P16 e Ki67. Ora então, e para implementar esta técnica, não é? Nós já vimos, ok, o que ela faz, como é que a vamos ver ao microscópio, como é que a vamos avaliar, mas temos que a fazer, não é? Para implementar, então, esta técnica de imunocitoquímica, não nos podemos esquecer da importância da na citologia em geral, não é? Ela é fundamental, nós precisamos muito. Já o COS referiu em 2005 da importância da imunoencitologia, é cada vez mais obrigatório e fundamental para dar um diagnóstico, não é? Tanto que, a nível de certas patologias, nós não conseguimos ter uma biópsia e então temos a citologia, em especial, por exemplo, no pulmão, que nós trabalhamos muito no IPO com pulmão, não se consegue tirar algumas biópsias devido à localização tão pequenina, então fazemos uma citologia aspirativa e aí depois pedem-nos uma imuno, não é? Portanto, é importante termos uma imuno oferida para a citologia, que ela vai ajudar tanto no diagnóstico também como no prognóstico, ok? Aqui temos alguns exemplos daquilo que nós fazemos no EPO, portanto, o CD45, aqui o MNF116, o TF1, calcitonina, é algo que é bastante rotineiro para nós. E é muito interessante que quando nós nos encontramos com pessoas que trabalham também em citologia e perguntamos, então fazem citologia, imunoencitologia? O que nos dizem, sim, nós fazemos em cell block. Ok. E aquilo que vos quero chamar a atenção
é que nós também fazemos muito em cell block, e atenção que isso é a nossa prioridade. Mas muitas vezes não conseguimos fazer em cell block. E então passamos mesmo para a imuno em lâmina. Em esfregaço temos a lâmina com o nosso esfregaço, ou o nosso citosepin, ou a nossa base líquida, e aí sim fazer a nossa imuno. E isso não quer dizer que deixe de valer, e nós queremos que seja efetivamente validada e muito boa, porque nem sempre conseguimos ter o cell block. Isso é a nossa prioridade, o gold standard, não é? Mas quando não dá, temos de passar ao resto porque o nosso cliente precisa de uma resposta, ok? E daí o nosso empenho realmente em termos de uma imuno de qualidade e aferida para isso. E, portanto, a imuno é para nós, eu sou suspeita porque gosto muito, não é? E o meu colega Rubén também, mas para nós é fundamental toda essa marcação e termos uma boa técnica implementada. No caso desta, que é uma dupla marcação, é uma técnica que também tem a importância na fase pré-analítica, como qualquer uma. Portanto, a parte antes da técnica é muito importante, neste caso saber a preservação e transporte da amostra e a escolha do fixador. Okay? O que é que nos indica a Roche? Que esta técnica pode ser feita em TeamPrep, em SURPET e em amostras de citologia convencional. Pegando na base líquida, não é? Nós temos, este é muito simples, nós temos o frasco, portanto, é feita a coleta na debente, depois é só lavar no fresquinho e segue para o laboratório para que nós possamos fazer a nossa parte. No entanto, há que ter atenção que aqui os fresquinhos, e esta é a parte, lá está, como estava também a Simona a referir, e depois nós podemos bater um papo e falarmos um pouquinho mais disso, é que aqui, quer seja no meu consultório, caso eu tenha, ou outro consultório qualquer, o frasco é o mesmo porque vem de um fornecedor e temos o mesmo tipo de preservante lá dentro, não é? Portanto, eu sei o que ali está, ali é só lavar e mandar. No que toca, por exemplo, a uma citologia em esfregaço já não é bem assim, não é? O nosso problema começa logo neste tipo de lâminas que nos chegam, e todos nós temos esta realidade, que é, se já é difícil avaliar lâminas, não é? Num esfregaço convencional, imaginem fazer uma dupla leitura, não é? Desta dupla marcação neste tipo de esfregaços. Ali o nível de dificuldade fica muito mais elevado, não é? Portanto, não é fácil. E também, lá está, o tipo de fixação, porque isso para nós vai ser fundamental, ok? Vai impedir ou vai nos guiar, isso tem que estar tudo tão bem controlado para que depois não exista um erro e que tenhamos um falso ou positivo, né? Ou no final da nossa marcação ou falso negativo. Portanto, nós precisamos saber como é que este tipo de material em esfregaço é fixado, se é etanol, se é metanol, acetona, é uma fixação logo úmida no líquido, ou vão pôr um spray, não é, de fixador. Portanto, tudo isso é importante para nós e para a nossa técnica, para percebermos como é que ela irá correr. No entanto, apesar deles no site da Roche nos mencionarem lá aqueles 3 tipos, né, o SURPET, TeamPrep e ainda o meio convencional, a verdade é que na bula da Roche, quando estive a investigar, eles só mencionam o TeamPrep. Ok? Portanto, e lá está, isto é para eles salvaguardarem que depois não existe tantos falsos positivos e negativos e que a técnica não corre bem quando temos na convencional toda essa dificuldade em aferir uma linha contínua, não é? Portanto, só está efetivamente validado as amostras para TeamPrep. E isso sim que é muito mais fácil de se perceber. Na fase analítica, portanto, já temos a nossa amostra, não é? Aqui, neste caso, recomendada para TeamPrep. Chegamos então ao laboratório e como é que nós vamos preparar então a nossa técnica? Temos de ter então as condições ambientais e as instalações, não é? É importante ter uma sala com temperatura controlada, não é? Portanto, não muito calor, não muito frio, para não mexer a instabilidade depois da técnica em si, das ligações anticorpo-antigênio. Temos de ter a geladeira com os reagentes, a parte de descarte de resíduos e também o equipamento para fazer a técnica, tanto coisas de citologia que nós precisamos, ou a parte habitual, não é? As pipetas, os microtubos, os guinchos, tudo isso que seja necessário para nós. A técnica pode ser então manual, ok? Portanto, como disse, não precisa de um equipamento, nós podemos ter a nossa bancada de trabalho, com a nossa câmarazinha, como podem ver aqui a câmara úmida, com as nossas pipetas e vamos fazendo a técnica manualmente. Só precisamos do kit que eles depois vendem, não é? Aqui, lá está, sendo manual, tem mais número de lâminas, é um sistema aberto, portanto está aqui ao ar, qualquer pessoa pode vir, há muito mais interferência do exterior, temos um elevado número de passos, o facto de ter muitos passos leva também a maior risco de termos um erro durante essa técnica, não é? E é uma técnica longa, não é? E também vai fazer com que o técnico que esteja a fazer isso
esteja constantemente lá. Vai requerer uma parte de recursos humanos que esteja constantemente ali, ou então dizer, agora não posso ir, vai um outro colega e mete um anticorpo, depois vai outro colega e lava a lâmina, não é? Tudo isso são fatores para que as coisas possam não correr tão bem, e daí a menor reprodutibilidade. Portanto, se depois no final temos uma lâmina que não está boa, como é que nós vamos descobrir num sistema tão aberto, não é? Qual é que foi o erro? O que é que aconteceu ali? Um exemplo só para vocês terem noção de um protocolo de imunocitoquímica normal, marcação simples só. Tem assim todos os passinhos, não é? Depois anticorpo primário, anticorpo secundário, com o seu tempo, depois a revelação, o contraste e depois por fim a montagem, certo? Se no nosso, como é uma dupla marcação, temos que fazer isto 2 vezes, tá? Portanto, fazemos um e depois fazemos outro e no final montamos. É um bocadinho mais complexo, mas também execuível. Então, só aqui para vos mostrar a nível visual o que é que acontece na célula. Temos a nossa célulazinha, por exemplo, aqui o antigênio, vamos falar, por exemplo, do P16. Nós vamos então colocar o soro que tem um anticorpo primário, depois colocamos outro soro que tem aqui um polímero, que tem umas enzimazinhas, não é? O nosso polímero de marcação, que depois será revelado. E com essa revelação, que neste caso para o P16 é como W, vai precipitar de cor castanha, e essa cor que depois nós vimos aqui está a ver a vermelho, mas não há problema, é uma cor, é só dizer que vai dar a cor nesse local. O que quer dizer, quando estamos a ver a lâmina, dizemos naquele local, em castanho, está então o antigênio que eu quero descobrir. Okay? É assim que funciona, isto é a base de qualquer imunocitoquímica, é o que nos permite descobrir o que é que está exatamente ali. Como nós queremos duas, vamos ter que fazer a técnica 2 vezes, de modo a num lado ter o P16 e no outro o Ki67. Então, se no lado temos a parte manual, também podemos fazer se tivermos um equipamento. Eles então indicam da Roche o XT, o Ultra e o GX. Portanto, aparelhos em que nós colocamos a lâmina, pomos os reagentes e a lâmina vai lá para o sistema e ele faz tudo, não é? Portanto, vai pondo os tempos e vai despejando os reagentes. É, portanto, aconselhar, claro, com um elevado volume de trabalho. Nós no nosso hospital temos 3 equipamentos. Nós fazemos efetivamente muito imuno, tanto citologia como citologia, ok? Todos os dias corre bastante imuno. Efetivamente, como é óbvio, tem um custo mais elevado, mas pronto, no nosso caso justifica-se pela quantidade de imuno, é um sistema fechado, há uma padronização, portanto ninguém vai lá mexer e por norma está tudo muito bem controlado, o que nos vai também garantir maior reprodutibilidade e ainda a melhor marcação, a melhor qualidade, um controle de qualidade muito melhor. Encontrei aqui um artigo muito interessante que quero partilhar convosco. Ele é a implementação desta técnica P16 Ki67 na Dinamarca. Eles não falam da parte da técnica em si, daquilo que eu estive a falar anteriormente. Eles falam sim da visualização, não é? Da parte da marcação. O que eles nos dizem aqui é que é uma marcação, é um método muito subjetivo, porque isto, tal como o screening de uma citologia ginecológica ou outra, não é? Aqui também vai depender do observador, daquele que está a ver. Não é? E por isso eles dizem que é preciso um treino adequado, de forma a que se baixe o risco de errar a sua classificação. É como tudo, não é? Nós vamos ter que treinar o nosso olho a ver aquilo, de forma a que não haja nenhum erro depois a dar o resultado final. E neste artigo, o que é que eles estudaram? Usaram 2 técnicos formados, têm um exame do Kuwait e também com mais de 10 anos de experiência, vocês vejam bem, não é? Ou seja, não é qualquer técnico que ia pegar a fazer esta formação. Eles usaram o soro PET e o Ultra aqui da Ventana, e os 2 técnicos iam avaliar em simultâneo as lâminas. Portanto, um dá o resultado de uma lâmina, depois vem o outro e dá o mesmo resultado. E eles iam ver se os resultados eram coerentes um com o outro, ok? E eles tinham de ter uma coerência superior, igual ou superior a 90%, certo? Portanto, mais de 90% que é o que recomenda o fabricante para que eles sejam aprovados e que possam então fazer esta interpretação. A maior dificuldade, efetivamente, nestas lâminas foi a mulheres pós-menopausa, porque, como acontece em geral, não é? Até na citologia, portanto, temos uma baixa celaridade, o que vai interferir também, e as células epiteliais atróficas, não é? A nossa atrofia, que também vai interferir e vai dificultar a leitura. Portanto, foi esses pontos que eles enalteceram neste artigo científico. E por isso mesmo, voltam aqui, e com jeito de conclusão, a referir que é necessário uma formação adequada aos citotécnicos para que façam a avaliação correta da técnica, de modo a garantir a correta interpretação desta dupla marcação. Okay? Portanto, isto
não é leviana, é efetivamente importante garantir que esteja tudo bem visto corretamente. Para quem tem interesse, e vocês que estão desse lado, se quiserem ver, tem aqui este site da Education da Ventana. Ela tem cursos, são gratuitos, vocês só têm que se registrar, podem ir lá. Tem também do PDL1, tem de outros marcos do SIS, tem daqui da citologia deste que estamos a falar hoje. Portanto, tem vários e acho muito interessante. Portanto, se quiserem, vão lá espreitar, que podem ver tanto em casos e a explicação teórica e a parte prática, e é importante. Eles também disponibilizam isso, claro, para todos os que se queiram formar e que tenham curiosidade em conhecer. Então, em limitações, eu aqui já vos fui dando um pouco da técnica e acho que vocês próprios já tiraram algumas conclusões, não é? Que irão afetar esta técnica e que são limitativas e que temos que chamar a atenção e tê-las em consideração. Portanto, uma delas é efetivamente material residual insuficiente, uma baixa celularidade. Não se esqueçam que quando chega um frasco de ThinPrep, não é, o nosso laboratório, nós fazemos uma lâmina para citologia. Portanto, já ali temos células. E depois vamos ao copo outra vez e retiramos uma segunda lâmina para o Ki67 e o P16, não é? E logo aí, à partida, poderemos já ter menos material, não é? Porque já é a segunda lâmina. E quanto mais, passa a parte da reprodutibilidade, quanto mais lâmina vamos tirando, menos células iremos ter. Portanto, isso é importante termos em conta. Esta técnica também é uma técnica complexa, como também temos visto. Temos fatores pré-analíticos e analíticos, que eu também referi, e, portanto, torna-se também importante nós garantirmos que eles estão a correr bem. Temos o controle, não é? E aqui vem a qualidade, que também está a par com aquilo que para nós é fundamental, manter a qualidade de todos os passos que nós estamos a fazer, para que tenhamos alguma qualidade no resultado final, não é? Tudo aquilo, garantir que aquilo que foi feito está certificado e validado para isso. E depois a técnica, temos então a análise do resultado, não é? E esta análise vai depender do avaliador, da pessoa que está a ver. Não há leitura automática, apesar de que aquilo que nós temos, a Rocha, eu na altura que estive a pesquisar, eles dizem que andam a treinar e a tentar e que brevemente poderá sair um aparelho, um equipamento que vai fazer a leitura, ok? Tal como existe também para a citologia ginecológica, não é? Que tem aquele que faz a marcação, o imager, não é? Que faz a marcação dos campos já de células mais suspeitas. Eles também estão a testar e a tentar chegar a um aparelho que nos consiga ajudar aí e que faça logo a marcação e depois que nós possamos ver, não é? Portanto, seria uma mais-valia em casos bastante difíceis como podem aparecer. E ao contrário, por exemplo, também, lá está, temos o contrapartida de uma virologia, porque na virologia o que nós vamos ter, depois de sair do COBAS, não é? O relatório vai-nos dizer presença de vírus, sim, não, temos o vírus, sim, que tipo de vírus? É o tipo 16, 18, 35, ou o que for. Ou então não é detectado nenhum vírus. E é simples, certo? Ele sai o resultado e é muito fácil de ver. Aqui não, aqui nós temos nós interferimos, não é? Nós aqui vamos ver e vai depender da leitura de cada um de nós. Como vos disse então, temos a dificuldade das mulheres pós-menopausa e também na pós-radioterapia. Não se esqueçam que a radioterapia é muito agressiva para as células, não é? E, portanto, ele também provoca uma desregulação do ciclo solar. E logo aí é preciso ter cuidado na maneira como vamos ver e perceber a maneira como ele irá interferir depois na marcação. Okay? Portanto, aí temos que ter uma cautela em perceber, um cuidado em perceber como é que isto irá ficar e não irmos logo, lá está, aplicar igualmente em todos. Não pode ser. Cada doente é uma doente, cada caso é um caso e temos que ter atenção a tudo aquilo que lá está. O próprio fornecedor, não é? A Roche, ele refere que a avaliação deve ser feita por um profissional certificado, ok? E que deve ser treinado para este tipo de interpretação. Eles também reforçam o treinamento e tudo que até, lá está, na nossa rotina de citologia, o treinamento é fundamental. Eles também referem, dizem que é a importância de ter alguém que saiba o que está a ver e que não está simplesmente hoje está a fazer um screening, amanhã está no outro lado, e depois vai lá e vê, assim, de forma facilitada, mas não. É importante realmente ter uma pessoa certificada que faça essa análise. Então, depois, agora, por fim, fui ver o que é que nos diz a literatura, não é? Para vos trazer aqui alguns artigos. E eles, em geral, são muito consensuais, não é? Ou seja, temos artigos publicados, apesar de, lá está, só estar aprovado desde o ano passado, já quase há 10 anos que ouvimos falar desta dupla marcação que vem sido mostrada e estudada, e todas elas referem o mesmo. Apesar de algumas limitações, estas que já temos vindo a falar,
Esta técnica é uma mais-valia nos casos de HPV, desculpem, de alto risco. Porquê? Porque ele, estando presente, vai-nos dizer, sim, ok, o doente vai para a colposcopia, e é isso que eles dizem, muitas vezes fazem em alto risco, porque o doente vai direto para a colposcopia, mas se por acaso for negativo, o doente pode voltar a repetir virologia daqui a uns tempos. Ou seja, e nós reduzimos o número de colposcopia, não é? Porque se ele não tem aquele índice de proliferação, se a regulação celular está controlada, não é? Não há esse risco de ele progredir para cancro, as pessoas às vezes preferem, então faz uma virologia daqui a uns tempos e depois então segue o resto do rastreio e é então seguido por essa linha. No entanto, fui também verificar que é aquilo para nós o mais importante, os estudos sim, mas também depois as guidelines, que são essas que nos orientam na nossa prática profissional. Então, o Sintec aprovado no ano passado, comecei a pesquisar pelos Estados Unidos, não é? Temos aqui os grandes da American Society, também a parte da ginecologia e obstetrícia, temos a Organização Mundial de Saúde, o NSHC do Reino Unido, o vosso também do Brasil e a nossa Liga Portuguesa contra o Cancro. E a verdade é que eles não mencionam ainda este tipo de técnica. A única parte em que eu encontrei realmente foi num consenso, este por acaso aqui de Portugal, de 2014, em que eles dizem que podem-se usar outros testes adicionais. Portanto, eles aí referem a citologia e a virologia e a citologia. Agora, complementando, aqui em Portugal o que nós fazemos no nosso rastreio é a virologia. Nós começamos pela virologia, depois, tal como a doutora Flávia mencionou, e é aquilo que é feito nos Estados Unidos. Portanto, se for P16, 18 positivo, vai direto para a colposcopia. Se for só positivo para HPV não 16, 18, vai então à citologia, ok? E se for negativo, volta para o rastreio, não é? E depois irá repetir. O que eles também referem então neste consenso, para além disso, é que podem-se utilizar então outros testes adicionais, e aí sim entra o Sintec Plus. Okay? Foi o único sítio onde encontrei esta referência, apesar de lá está, é visto como realmente uma mais-valia e é cada vez mais importante ir aplicando. No entanto, pronto, a nível de guidelines ainda não está lá concreto como sendo uma obrigatoriedade daquilo que é necessário fazer. Como considerações finais, e tentando agora juntar aqui todos os pontos que eu fui falando ao longo desta palestra, temos estes biomarcadores, como o P16 ou o Quimê6, que são essenciais para a determinação do diagnóstico, e ainda o tratamento de doenças. Neste caso, prever o comportamento de uma doença, não é? Em especial estas oncológicas. Nós conseguimos prever se ela vai evoluir ou não, neste caso, no nosso de hoje, tendo essa desregulação, não é? Vai-nos levar, ok, se ela está completamente desregulada, facilmente irá avançar para um câncer, não é? Portanto, não havendo ainda informação suficiente para que seja usado como teste primário, atenção, portanto, o primário é só virologia ou citologia, no entanto, é uma técnica complementar importante e isso sim eles referem muitas vezes. Portanto, sempre que possível, podemos fazê-la garantindo que fique bem feita. Esta técnica, então, é uma técnica exigente e complexa, não é uma dupla marcação, mas que é possível ser feita e implementada nos nossos laboratórios de citopatologia. É importante, então, que os requisitos específicos sejam cumpridos, ok? É muito importante manter a qualidade da técnica, temos garantias que tudo está certo. Requer também, então, este conhecimento técnico-científico, toda esta base, para que nós possamos também ter a sua implementação e interpretação, tal como foi falado também naquele artigo da Dinamarca, a importância de termos pessoas qualificadas, profissionais que saibam aquilo que estão a fazer e que consigam muito bem integrar esse conhecimento. É uma mais-valia, então, no diagnóstico citopatológico e no follow-up das doentes, portanto, nessa parte é bastante importante. E claro, não podemos deixar de falar de custos, porque isso, infelizmente, é algo que afeta todos os países, não é? E daí a relação custo-benefício deve ser avaliada, tendo em conta a realidade de cada país. Não é? Vocês também estavam a falar da entrada, não é? E do meio líquido no Brasil. Aqui, efetivamente, já é algo mais que já temos há mais tempo, mas que também tudo isto afeta a nossa parte económica e todo o dinheiro que o governo disponibiliza para estas técnicas. Por isso, para nós também não fazemos aqui esta técnica, ok? O que nós fazemos no nosso laboratório, fazemos o P16 sozinho,
o Ki 66 também, portanto, em lâminas isoladas. Em citologia não é muito habitual. O que fazem mais os nossos patologistas pedem em biópsia, aí sim, eles já têm esse hábito, mas em lâminas diferentes, não é? Portanto, eles tiram, em vez de estarmos a investir num kit duplo, e que nos traz também depois que precisamos da avaliação, que alguém tem que saber avaliar e que a técnica tenha que ficar bem feita, nós fazemos aquilo que já estamos habituados e que somos bons, efetivamente, a fazer em lâminas isoladas. Portanto, uma lâmina com P16, outra com Ki 67, e depois então pode-se comparar, não é, ao microscópio e dizer, ok, este epitélio é positivo para os dois, portanto existe uma dupla marcação, é? Positividade, e existe então este descontrole também ali naquele epitélio. E essa é a maneira com que nós temos, por enquanto, é como nós fazemos. Realmente não se justifica, e aqui entrando com esta parte, nós termos esta técnica. No entanto, cá em Portugal há quem faça. Também os laboratórios privados estão a aplicar esta técnica também nos seus locais de trabalho, mas no nosso IPO, por enquanto, ainda não nos foi sugerido portanto, e depois também temos muito, não se esqueçam que apanhamos também muito à parte, lá está, das mulheres pós-radioterapia, e portanto mais vale às vezes não complicar e simplificar naquilo que estamos a fazer, ok? Portanto, aí não queremos entrar em mais complicações, já basta o trabalho que temos durante o nosso dia-a-dia. Portanto, eu espero que nesta breve apresentação vos tenha conseguido ajudar e elucidar das bases desta dupla marcação, desta técnica de P16 e Ki 67, porque que ela é utilizada. Se tiverem dúvidas, estou por aqui. Tenho o meu e-mail também, estou disponível também neste projeto que tenho com o meu colega Ruben no Sedimenta, onde também pomos publicações sobre imuno, sobre controle de qualidade, que para nós também é fundamental, e sobre citologia. E por isso espero que tenham gostado, que tenham ido de encontro aos vossos objetivos para estarem hoje aqui. Muito obrigada.